Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Se você tiver a sua Bíblia, abra, por favor, inicialmente, no livro de Salmos, no Salmo 92, por favor. Antes da gente ler, só falar para você uma coisa, nós estamos começando hoje uma campanha que se chama Eu Quero uma Vida Nova no Espírito Santo. Baseado em quê? Naquele texto de Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz: se você quiser e me ouvir, você vai comer, ou seja, experimentar o melhor da onde? Desta terra. Veja, a pessoa às vezes, o crente tem uma falsa ideia de que crente tem que sofrer nessa vida. Só sofrimento, só peso, só tristeza, só uma vida arrebentada. E a alegria só no céu. Não. No céu, perfeito, né? A alegria só verdadeira, pura, permanente, né? Só no céu. Agora, nessa terra, apesar das lutas, a gente pode começar a viver uma vida nova sim, gente. Uma vida realmente abençoada. Começar a experimentar o melhor desta terra. Mas é claro, né? Tudo pelo poder do Espírito Santo. Ninguém faz isso sozinho. Nessa terra você pode começar a experimentar uma vida de saúde abençoada, financeiramente abençoada, familiarmente abençoada, psicologicamente, né? O teu psicológico pode ficar muito abençoado, a tua mente, né? Porque a Bíblia fala sobre a mente também, abençoada, com pensamentos corretos, pensamentos firmes, pensamentos de luz, né? Tudo isso aí pode começar a acontecer. Mas o primeiro passo é você querer. Por isso que o profeta fala, se você quiser, Deus não vai fazer você engolir a bênção dele. Deus não vai te empurrar, desculpa a expressão, goela abaixo, a cura, a prosperidade, sem você desejar. Por isso tem crente às vezes que sofre. Crente bom, pessoa boa, bom coração, mas só por quê? Porque não tem aquele desejo pelas coisas que Deus prometeu. O crente fica só esperando a morte chegar para ir para o céu. Não, gente, não é isso daí. Numa dessa, o crente pode até perder a salvação. Por quê? Porque o crente sofre tanto nessa vida, que às vezes a pessoa chega até a duvidar do amor de Deus. Tem pessoas que desviam do caminho porque só sofrem. A pessoa chega num ponto onde ela fala assim, nossa, mas se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Então ele mentiu, então ele não existe, sei lá, a pessoa vem com um monte de ideia errada, né? Quando na verdade não é isso. Deus ele tem um projeto de vitória para a gente, mas a gente tem que corresponder, né? Dizendo sim para ele, eu quero. Amém, pessoal? Então o nome da campanha se chama Eu Quero uma Nova Vida no Espírito Santo. Levanta as duas mãos para o céu, por gentileza, um minutinho só. Fala com a sua boca, porque olha, contratos aqui na terra se confirmam com assinatura no papel. Contratos no mundo espiritual se confirmam com a palavra da pessoa, tá? Você falando em voz audível. Então fala comigo assim, Deus e Pai, eu te agradeço, porque o Senhor prometeu na tua palavra que se eu quiser e te ouvir, eu comerei, experimentarei o melhor dessa terra. Então com a minha boca eu assino esse contrato espiritual, dizendo, eu quero uma nova vida, vitoriosa e abençoada no Espírito Santo. Amém. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, vamos lá para o texto agora então. Salmo 92, versículo de número 12. Acharam? Leia o que está escrito. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Olha para cá, por favor. Essa é uma passagem que fala a respeito do justo. Justo aqui, no caso, é a pessoa que é aceitável aos olhos de Deus, gente, tá? Justo não é apenas a pessoa que faz tudo certinho. Tem gente que faz tudo certinho, mas ainda não tem Jesus como Salvador. Ou seja, a pessoa que ainda que faça tudo certinho nessa terra, mas ainda não tem Jesus como Salvador, ainda não é justa aos olhos de Deus. Não por causa das ações boas da pessoa, mas por causa da natureza da pessoa, a natureza humana, aquela que a gente já nasce com ela desde o ventre da nossa mãe. A natureza é torta, é perversa, essa natureza só é transformada
como a Bíblia fala, em nova criatura, que é essa sim aceitável aos olhos de Deus, quando a pessoa entende que Jesus é o Salvador, que Ele veio morrer por ela, que Ele ressuscitou, e a pessoa acredita nisso e se entrega para Ele. Quando a pessoa fala de coração, Senhor Jesus, naquele momento acontece o maior milagre de todos, que é o novo nascimento. A pessoa nasce de novo, uma nova criatura, o corpo continua o mesmo, mas o espírito é transformado, aquele espírito que é aceitável aos olhos de Deus. Aí sim, Deus aceita você, não pelas obras, mas pelo que agora você é, uma nova criatura, um filho de Deus, genuinamente falando, tá bom? Então, justo aqui é aquela pessoa que realmente está com fé em Jesus, está entregue aos pés de Jesus como Senhor e Salvador. Então ele fala, o justo florescerá como a palmeira. Veja, nós temos aqui uma folha de palmeira, ou algo semelhante, né? Mas a palmeira na Bíblia, você sabe o que ela significa? Ela significa vitória. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, uma semana antes da Páscoa, o povo pegou folhas de palmeiras e outros ramos, e conforme Jesus entrava montado naquele burrico, o povo gritava, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas gritava como se fosse o próprio rei entrando. Só que o povo de Jerusalém tinha a ideia de um rei humano, um rei que ia derrotar o Império Romano que dominava Jerusalém naquela época, né? Então eles pensavam que Jesus ia ser o revolucionário, que ia montar um exército, que ia derrotar os romanos. Não, ele era o rei sim, mas o rei da vida, o rei da eternidade, o rei da glória. Eles não entenderam isso. Receberam como rei, mas estavam com a visão errada. Mas mesmo assim, eles levantaram folhas de palmeira e diziam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem para nos libertar, para nos ajudar. E sim, de fato Jesus veio para libertar, mas libertar das forças satânicas, libertar das correntes do inimigo, libertar da perdição espiritual, libertar do pecado, garantir o caminho livre até o céu para a gente. É isso que ele veio trazer, né? E também nos libertar dos sofrimentos dessa terra. Sim, o nosso rei veio, e o povo então gritava, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, levantando folhas de palmeira. Quer dizer, eles gritavam de modo triunfante, vitorioso. Então palmeira na Bíblia significa vitória, vitória. Olha, quando a gente fala assim, olha, traga uma folha de palmeira aqui para a igreja, muito crente critica. Onde já se viu? Isso aí é macumba, isso aí é feitiço, é benzimento, isso aí não pode, é idolatria. Meu Deus, se isso aqui foi idolatria, então os elementos da ceia também são, porque é o mesmo propósito. Veja, Jesus falou assim, peguem o cálice, peguem o pão, e façam isso em memória de mim. Veja, o que salva a gente? É o verdadeiro, aquilo que o pão e o cálice simbolizam, Jesus e o sangue dele. É para a gente lembrar disso daí, é memorial. Quando você pega uma folha de palmeira, que é tão físico, tão material quanto o cálice e o pão, é a mesma coisa. Você sabe que isso aqui por si só não faz nada. Porém, quando você olha para isso e entende o significado, você também vai se lembrar de que você nasceu para vencer, em Cristo, não fora dele, tá? Vencer espiritualmente. E como consequência dessa vitória espiritual, vem também a vitória nesse mundo material. Então você nasceu para vencer. Tanto é verdade que a Bíblia chama os que estão em Cristo Jesus de mais que vencedores. É isso daí. Então quando você olha para um ramo de palmeira como esse aqui, você não vê apenas um mato, como não é mato, né? Uma folha, uma coisa vegetal apenas. Não, você olha para isso aqui e lembra, eu sou uma palmeira, como a Bíblia fala, os justos florescerão como palmeira. Ele não fala que o justo é uma palmeira, ele compara. É uma linguagem figurada. Os justos florescerão como palmeira. Quer dizer, a palmeira ela vai crescendo e fica bem alta, ela fica visível na mata. Ela aparece, né? Também a palmeira cresce rápido, né? E a palmeira é cheia de utilidade, inclusive. Você come o palmito, por exemplo, né? E tem lugares que usam tudo da palmeira, as folhas, as fibras, para fazer um monte de coisa. Veja que o crente é semelhante a isso. É isso que Deus quer para a gente, que você floresça, que você não fique aí retraído, apenas um crente nominal, alguém que aceitou Jesus, passou pelas águas do batismo e fica ali sem produzir nada. Não, Deus quer que você dê fruto. Por isso que ele fala, os justos, aqueles que receberam Jesus, aqueles que são aceitos a Deus porque aceitaram Jesus, né? Eles
florescerão como a palmeira. Gente, isso aqui é uma promessa de vitória para a gente. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que o crente fique aí caído na vida, a vida é assim mesmo, é sofrimento, porque é uma prova, só uma provação, que está amarrado no nome de Jesus. Passamos por provas? Sim, passamos, mas não é Deus que manda a prova para a gente, entendeu? Esse mundo jaz no maligno, o mundo está cheio de armadilhas de Satanás, que são as provas, mas em Cristo nós vencemos todas elas. Então eu só quis chamar a sua atenção nesse versículo aqui, para você, para mostrar para você o significado dessa palmeira, dessa folha de palmeira, e também o que você é aos olhos do Senhor. Depois ele fala do cedro, né? O cedro é uma madeira, não é cedrinho que tem por aqui, é cedro do Líbano, aquela madeira super dura, resistente e tudo mais. O cedro, ele cresce, mas ele primeiro ele cresce, segundo os botânicos dizem, né? Ele cresce primeiro para baixo, quer dizer, as raízes se fortalecem. Durante 10 anos, o cedro fica pequenininho. Quem olha fala assim, nossa, faz 10 anos que essa árvore está aqui, não cresce. Mas primeiro ele vai crescer nas raízes, vai lá profundo, bem grande. Depois de um tempo, 10 anos mais ou menos, que ele começa a se esticar. Por quê? Porque ele vai ficar tão alto que só vai poder se sustentar com raízes fortes. E o crescimento do cedro, ninguém vê. A pessoa olha para o cedro até os 10 anos e fala, nossa, né, isso aqui não vai para frente. Não, ele vai. Só que primeiro, ele tem que fazer um crescimento que nem vê. Sabe o que significa isso para o crente? É assim, ó, o teu crescimento como palmeira vai ter que ser também mais ou menos como o do cedro. Você vai ter que primeiro crescer espiritualmente, sabe? Crescer em oração, sabe? Aquele tipo de vida que as pessoas não veem. Não vê o sacrifício que você faz, não vê as horas de oração que você tem, as pessoas não veem os jejuns que você faz, e nem é para ficar alardeando mesmo o jejum a gente só fala para as pessoas mais próximas, né? Mesmo assim, se for possível, nem fale. Mas se não for possível, para a mãe faz sua comida, você não vai comer, não vai falar por quê, ela fica chateada, né? A tua esposa faz, o almoço está pronto aqui, né? Não vou comer, mas por quê? Você não fala, ela vai pensar o quê? Eu estou cozinhando mal, né? Ou então a outra está cozinhando para ele, tem mulher que já pensa lá na frente, né? E não é nada disso. Então tem que explicar, no particular, estou fazendo um jejum, então não vou comer, então nem faço a comida por um tempo, beleza. Mas aquele jejum onde as pessoas não veem, sabe, aquelas lágrimas muitas vezes que você chora no teu quarto lá, porque a pressão é tanta, né, que as pessoas não veem, você não precisa ficar mostrando para os outros que chorou também, né, olha como eu estou chorando, olha como eu estou triste, não, é Deus que tem que ver isso daí, né, ou então como Jesus falou, né, entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, e Deus que está em secreto te recompensará. Quer dizer, aquelas orações que você faz de madrugada que ninguém enxerga, tudo isso é crescimento, mas fortalece você, ninguém vê, mas com o tempo você vê que tudo isso foi tão benéfico que você começa, depois de um tempo, a produzir muito fruto. As coisas começam a acontecer, você começa a ser usado por Deus, as bênçãos começam a se manifestar, as orações começam a ser respondidas, inclusive orações que você fez lá atrás. Então, veja-se desse modo, Deus usa uma linguagem figurada, usa até a natureza aqui, para explicar como a gente tem que ser, entendeu? E não tem momento melhor para você começar a ser assim, como uma palmeira, né? Que logo, depois que estiver bem enraizado, vai aparecer fruto rápido, né? Ou como um cedro que primeiro tem que se enraizar bem, né? Do que a Santa Ceia. É esse momento onde a sua conta é zerada, quando você pede perdão a Deus, quando você se arrepende, né? Tudo é zerado, onde Deus te renova a aliança, onde você pode dizer, eu vou recomeçar agora com firmeza na presença de Deus, e tudo vai mudar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pega a sua Bíblia agora, por gentileza. Abra em Marcos, no capítulo de número 10. Lembra que eu falei para você agora há pouco? Antes da gente ler, ó. Lembra que eu falei para você agora há pouco? Sobre Jesus entrando em Jerusalém? E o povo sacudindo os ramos de palmeira? Está lá em João capítulo 12. Nós não vamos ler, porque eu já citei. Em João capítulo 12 fala isso. Que ele estava entrando com a intenção de mudar a história daquele povo. Só que aquele povo foi cabeçudo, viu, gente? Aquele povo não mudou, porque foi um povo de coração endurecido, porque o próprio Jesus falou, depois olhando para Jerusalém, ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis
abrigar você debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Foram vocês que não quiseram. Não foi Deus que não quis, foi vocês que não quiseram, tá? Então, aquele povo, o rei entrando, e eles não captaram a mensagem e perderam a bênção naquele momento. Mas a gente não perdeu, não. A gente entendeu que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que salva a nossa vida para a eternidade e também pode nos abençoar milagrosamente nessa terra. Aqui você vai ver algo que tudo isso se encaixa, tá? Algo em que tudo isso se encaixa. A cura do cego de Jericó. Vamos ler o texto aí então. Capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Pronto? Marcos 10, 46 diz assim, olha. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, e o que ele disse? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Tem Bíblia, gente, que fala que eu veja, tá? Está errado. Ele não nasceu cego, ele enxergava e parou de enxergar em determinado ponto, não se sabe o porquê. Existem histórias, existe no historiador Flávio Joséfo uma questão sobre isso, mas não importa aqui agora, tá? O que importa é que aquele homem conhecia o que era a visão e perdeu, e aqui estava pedindo para Jesus trazer de volta. Então de novo aí, leia de novo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Salvou aqui quer dizer curou, tá? Não é salvou para a eternidade, aqui é curou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Olha para cá, por favor. Fala para mim, esse homem teve ou não teve uma vida nova depois que Jesus passou pelo caminho dele? Sim ou não? Sim, a vida mudou, gente. Talvez esse homem tivesse cego há um bom tempo, talvez desde criança, como Flávio Joséfo dá a entender, né? Talvez ele tivesse já conformado com a situação, talvez já tivesse pensando assim, a minha sina, né? Meu destino, né? Gente, crente não tem isso não, tá? O destino do crente existe de certo modo, é vencer e ir para o céu. Esse é o destino que Deus quer para a gente. Mas dizer que o teu destino está escrito assim, tem que passar por isso, tem que sofrer, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim. O crente ele tem o direito de escolha. Mas às vezes as situações parecem tão difíceis que parece que não tem jeito. E a pessoa se conforma. E a pessoa, às vezes o próprio crente se conforma. Quanto crente conformado que eu vejo por aí. Então a pessoa fala assim, não, mas não tem jeito. Peraí, humanamente pode não ter jeito. Mas o que há de impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Nada, nada. E é isso que a pessoa tem que entender. Você precisa aproveitar o momento em que o rei está passando. Na verdade, o rei já está dentro de você, né? O Senhor Jesus já está na tua vida. Mas todo crente tem Jesus na sua vida. Mas às vezes o crente não percebe que ele está ali toda hora passando na frente dele dizendo assim, ó, deixa eu te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero te auxiliar, eu quero mudar a tua história, eu quero dar uma vida nova para você. Mas às vezes o crente não entende isso daí. E ele fica ali focado no seu sofrimento. E a única coisa que muito crente só sabe pensar é no sofrimento.
Ah, quanto que eu sofro. Ai, que dura, vida dura. Oh, meu Deus, não aguento mais. Ai, ai, ai. Todo dia é ai, ai, ai. Todo dia é não aguento mais. Todo dia aquela reclamação. Em alguns momentos do dia, há algum momento de alegria, onde a pessoa fala, oh, que bom, que benção, mas depois volta de novo naquela reclamação, naquela murmuração, e a pessoa não enxerga Jesus passando toda hora na frente, já está dentro dela, né? Mas é modo de dizer. Ele está todo dizendo, olha eu aqui, ó, eu estou aqui, eu posso te ouvir, eu posso te curar, eu posso te libertar, eu posso mudar a tua história. E a pessoa, às vezes, não percebe isso. É que nem aquele povo de Jerusalém. Eles viram Jesus entrar, mas não entenderam o que ele estava fazendo. Muitos crentes são assim. Jesus está na vida da pessoa, toda hora sinalizando, eis-me aqui. É a gente que tem que falar isso para o Senhor, né? Mas às vezes, Deus na sua misericórdia, Ele fala isso, eis-me aqui. Por que você está aí oprimido? Por que você está aí aflito? Por que você está aí desesperado? Eu estou aqui, e eu sou todo poderoso. Eu que posso mudar a tua história. Quando Bartimeu, depois de um longo tempo cego, percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo, porque Bartimeu estava assentado à beira do caminho, ou seja, na sarjeta, pedindo esmola. Uma vida, com todo respeito e desculpe pela expressão, ou vida desgraçada que estava vivendo, vida de cão. Aquilo não é vida para um filho de Deus. Não suponha você que uma pessoa que está aí passando fome, que humildade. Não, o diabo está açoitando essa pessoa, gente. Deus não quer isso para ninguém. Olha, a pessoa pode até, na sua própria escolha, querer viver uma vida simples, sem luxo, não tem problema. Mas tem gente que está abaixo disso, até passando necessidade. Eu sou muito humilde. Não, o diabo está te açoitando. O diabo está privando você de um direito que Deus te deu, de ter uma vida digna. Vida digna é um direito que Deus dá para a gente. Põe no seu coração. Bartimeu estava sentado ali, aquela miséria toda, e de repente, porque ele era cego, mas não era surdo, aí ele começou a escutar um barulho, né? Barulho, de repente, talvez ele escute Jesus. Alguém falou, Senhor Jesus, e essa chegou no ouvido dele. Quando ele ouviu, ele perguntou o que era aquilo. Alguém por perto ali perguntou, escuta, eu estou ouvindo um barulho aí, o que está acontecendo? Falaram para ele, é Jesus, o Nazareno, que está passando aí. Gente, pensa comigo. Jesus naquela época não habitava dentro de ninguém. Hoje ele habita na pessoa do Espírito Santo. Jesus está dentro de você. Se você aceitou a Ele, se você aceitou Jesus como teu Salvador, Ele está dentro de você. Repito, na pessoa do Espírito Santo. São pessoas distintas, tá? Mas o Espírito Santo está no lugar de Jesus. Por isso que Jesus falou, eu vou enviar outro quer dizer, alguém no mesmo nível que eu, né? Para consolar vocês. E Ele veio. E quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Jesus estava do lado de fora de Bartimeu. Hoje ele está dentro de você. Se Bartimeu conseguiu aquele milagre, muito mais você deveria conseguir. Você está entendendo? A graça hoje é muito maior, porque ele está dentro de você, sem você e eu merecermos, né? Então, quando Bartimeu ouviu que era Jesus, aí começa a reação, porque eu tenho certeza que a hora que eu disse aqui, se Jesus que estava do lado de fora de Bartimeu ali, e Bartimeu recebeu o milagre, e você que tem o Espírito de Deus dentro de você, muito mais deveria receber, eu tenho certeza que a pergunta que veio foi essa, mas como? Como que eu faço isso, né? Seguindo o mesmo princípio de fé de Bartimeu. Quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, o que ele fez? Vamos ler o texto aí. Você sabe o que ele fez, né? Eu tenho certeza, mas vamos ler para relembrar você. Capítulo 10, versículo de número 47. Olha aí. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se ao que, gente? Clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para cá, você sabe o que significa a palavra clamar? Clamar pode ser bradar,
falado um tom mais forte, mas no original grego significa gritar, berrar. Bartimeu começou a gritar, porque ele sabia que Jesus podia fazer aquele milagre. Ele com certeza já havia ouvido falar dos milagres de Jesus, e ele não perdeu tempo. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Gente, a gente vê às vezes pessoas, com todo respeito, gente, eu sei que às vezes a pessoa é tímida, o crente, estou falando, às vezes o crente é tímido, ele às vezes acha que não sabe orar. Então na hora da oração, às vezes o crente ele não fala, ele não abre a boca, ele fica de boca fechada, ele fica pensando na oração. Então ele diz assim: eu estou orando em pensamento, porque não precisa gritar, não precisa falar, porque Deus sabe, conhece o meu pensamento. Sim, é verdade. Só que eu vou te falar uma coisa, se você não sabe: não existe oração em pensamento. Oração, a própria palavra oração já significa verbalizar, gente. Tenha dó. Orar é falar, pronunciar palavras, mesmo que seja baixinho até, mas é falar. Só que geralmente orar significa falar num tom audível para as pessoas que ouvem. Então, enquanto está no pensamento, é apenas pensamento, não é oração. Vira oração a hora que sai pelos seus lábios. E olha como a Bíblia, ela ensina a gente. Mesmo Deus sabendo o que vai sair da sua boca antes de você abri-la, Ele fala para você orar. Ele fala: clama a mim. Ele não fala: pensa em mim. Lembrou daquela música, né? Pensa em mim. Está repreendido em nome de Jesus, né? Quando Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, Ele está dizendo: fala, verbaliza, porque eu falei para você agora há pouco, não falei? No mundo, na nossa terra aqui, como que você celebra um contrato, como que você firma um contrato, como que você, vamos dizer, estabelece um contrato? Assinando um papel, a sua assinatura. No mundo espiritual, não existe assinatura escrita, existem palavras. Você estabelece um contrato com palavras. Por exemplo, quando você aceitou Jesus, qual foi a condição que você aprendeu, pelo menos aqui na igreja, né? Para nascer de novo, para oficializar o teu novo nascimento. Paulo fala assim, ó, olha como Paulo diz, ele fala assim, ó: se com a tua boca, é com a boca ou com o pensamento que ele diz? Boca. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, você vai ser, sabe o que, gente? Salvo. Fala, salvo. Ele fala isso: se você confessar Jesus como Senhor, você vai ser salvo. Se você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas olha o que ele fala: confessar, palavras, é pronunciar Senhor Jesus. Aí você assinou vamos dizer, o teu documento, o teu contrato no mundo espiritual. Entendeu? É assim. Então, às vezes, voltando no assunto, às vezes a pessoa tem vergonha de orar, vai orar, aquela timidez, meu Deus do céu, fala bem baixinho. Eu vou dizer para você, quando você precisa de um milagre, você tem que colocar a timidez na lata de lixo. Desculpe a expressão, o jeito que eu estou falando, mas a timidez te atrapalha. Os tímidos, muitas vezes, recebem pouco de Deus, porque a timidez os atrapalha a obedecer ao Senhor. Quando você precisa de um milagre, você não tem que ficar pensando no que os outros vão dizer, quem que vai achar o que da tua oração. Cada um cuida da sua. Eu sempre falo, tem um limite, evidentemente, né? Às vezes tem pessoas que vão orar muito alto, né? Então às vezes até corrige, gente, olha, vamos maneirar o som, porque às vezes a pessoa que está do seu lado, né, está berrando, e a pessoa até incômoda, até atrapalha. Então tem que ter um nível, né, aceitável, no amor de Deus, para entender. Pois eu gosto de orar alto, mas poxa, a pessoa aqui do meu lado se incomoda, então por amor a ela eu vou orar um pouco mais baixo. É assim, não é aquele pensamento, a pessoa que se dane, não, isso aí não é coisa de crente, né? Tem que pensar assim, não, eu vou orar num tom razoável de voz, mas a pessoa do lado aqui, né, vai ficar bem também. E beleza, então veja, eu digo para você, Bartimeu jogou a vergonha de lado, a timidez de lado, o preconceito de lado, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Está pedindo ajuda, né? Só que o pessoal lá
Em vez de ajudar o cego, quis atrapalhar. A Bíblia fala, e os que iam à frente, no caso do Evangelho de Lucas fala isso, né? Ali fala, muitos o repreendiam para que se calasse. No Evangelho de Lucas dá uns detalhes a mais. Ele fala assim, e os que iam à frente, quer dizer, os que estavam caminhando com Jesus, mas estavam à frente dele, tipo abrindo caminho, né? Chegaram, fica quieto, cego, para de gritar, para de gritar. Por incrível que pareça, gente, o diabo usa pessoas para tentar calar a tua voz. O diabo usa as pessoas para tentar quebrar a tua fé. Como eu falei outro dia aqui, é uma grande verdade. Infelizmente, os crentes de qualquer igreja, quando uma igreja é realmente cristã, nem sempre pensam igual. Tem crentes que não acreditam mais em cura divina. Tem crente que fala, não, Deus não cura mais hoje. Como assim não cura? Ele deixou os médicos. Espera aí, mas Deus, quando deixa alguém no lugar dele, é para fazer a mesma coisa que ele. Médico cura tudo? Não. E às vezes até um bom médico mesmo, aquele reconhecidamente profissional, capacitado, ele pode errar. Não é verdade? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu fui no doutor fulano de tal, estava com um problema, olha que bênção que foi, olha, me ajudou, acertou certinho aquela coisa. A pessoa que eu falo assim, nossa, eu já fui nele, quase morri. Não é assim? O que eu quero dizer para você, não é que é errado procurar médico, não é isso que eu estou falando, tá? Eu só quero dizer para você o seguinte, que isso não é verdade, que Deus não cura mais porque deixou médico. Nenhum lugar na Bíblia fala que deixou médico. Repito, quando Deus deixa alguém no lugar dele, é para fazer a mesma coisa que ele faz. Deus faz alguma coisa imperfeito? Não. Deus realiza o impossível. Você está entendendo? Mas tem crente que acha assim. E quando um crente está buscando pelo seu milagre, ele escuta um crente desses falar isso, ele perde a fé. Ele fala, nossa, eu achava que Jesus ia me curar, mas esse crente faz 59 anos que está na igreja, ele falou que não cura mais, já desanima o crente. Se o crente não vê o bom senso de pensar, mas cada crente é de um jeito, né? Vou procurar os que acreditam, os que acreditam. Então, gente, é impressionante como às vezes o inimigo usa pessoas para nos paralisar. Às vezes o inimigo usa pessoas da sua própria família, para jogar um balde de água fria em você, para te ofender, para te maltratar, para deixar você desanimado. Você está naquele fogo de buscar Deus por um milagre, de repente o marido até fala uma coisa, às vezes sem pensar, não é intencional, não é intencional, mas falta de vigilância. Você está naquele fogo para buscar uma bênção e o próprio marido joga uma coisa em você, nossa, você fica para baixo, ou então a própria esposa às vezes, não é intencional também, é que não está no mesmo espírito, fala alguma coisa para desanimar. Às vezes os filhos estão começando na fé, e os próprios pais não entendem e jogam um balde, vai na igreja de novo, nossa, para que tanto vai na igreja? Antes na igreja do que na biqueira, não é verdade? Que morem na igreja em vez de ficar na biqueira, pelo amor de Deus, gente, não tem nem, ou então antes na igreja do que nos forró do mundo, nos bailes do mundo, as tranqueiradas do mundo aí, pelo amor de Deus, é óbvio, para a gente para o povo aí nem tanto, mas enfim, só para você entender que às vezes o diabo usa pessoas para tentar nos desanimar. Só que lembra o que eu falei para você? Como que você pode ter uma vida nova no Espírito Santo? Os princípios de Bartimeu. O que ele fez primeiro? Quando ele ouviu que era Jesus, como você está ouvindo? Você não está ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. Você está ouvindo que Jesus está dentro de você. O médico dos médicos está dentro de você. O dono da prata e do ouro está dentro de você. Aquele que pode perdoar todos os teus pecados, como diz a Bíblia, e curar todas as doenças está dentro de você. Aquele que faz o impossível está dentro de você. Aquele que dá a direção do que fazer está dentro de você. Então você está ouvindo até mais do que o Bartimeu ouviu. E o que ele fez? Começou a gritar. Começou a clamar, como a Bíblia fala, E no original é gritar, berrar mesmo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E aí o povo tentou paralisar ele, repreendê-lo, Mas ele foi rebelde no bom sentido, Não acatou. O que ele fez? Leia o texto comigo, por favor. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para cá, por favor. Você percebeu que o texto ele usa duas palavras diferentes para o mesmo pedido? Quer ver? Confira comigo. Versículo 47. Olha o finalzinho, o que ele fala? Filho de Davi, tem compaixão de mim. 48, finalzinho, diz o quê? Filho de Davi, tem
misericórdia. Pastor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Olha só, compaixão, até o prefixo com, né? Ou co ou com, significa sofrer junto. Você toma as dores da pessoa, você se compadece, você tem empatia, você tem aquele sentimento de, nossa, a pessoa está sofrendo, o que eu posso fazer para ajudar? Isso é compaixão. Misericórdia é outra coisa. Às vezes dá para intercambiar, mas misericórdia é quando a pessoa, ela tem a compaixão mesmo sem o outro merecer. Tipo assim, nossa, aquela pessoa fez tudo isso, está sofrendo, bem feito, aquela coisa. Não, a misericórdia fala assim, puxa, eu perdoo essa pessoa e vou até ajudá-la. É isso que Jesus fez com a gente, né? Ele teve não só compaixão, mas misericórdia. Por que Bartimeu fala dessa maneira, usando duas palavras diferentes? Primeiro, porque estava sofrendo de fato, é um sofrimento horrível. Não é isso que Deus queria para o povo dele. Então Bartimeu pede por compaixão. Quando o pessoal repreende ele, talvez ele tenha começado a pensar, peraí, mas tem coisas que eu blasfemei, eu fiz coisas que eu não devia. Eu falei coisas que Deus não merecia ouvir. Eu comecei a culpar Deus pelo meu sofrimento, e não é isso. Quando ele entendeu isso, aí então ele pediu misericórdia. Porque a compaixão é quando o outro é bonzinho com você. A compaixão é quando o outro não fez nada de mal. Aquela pessoa 100%. E você vê ela sofrendo, você fala assim, nossa, que pessoa boa, como é que está sofrendo? Eu estou com dó dela, eu estou com pena, né? Eu quero ajudar, estou sofrendo como ela está sofrendo. Isso é compaixão. E a misericórdia é quando o outro até tentou te prejudicar, mas você ainda mesmo assim tem compaixão dele e o ajuda. Veja que ele clamou, gente, cada vez mais. Sabe o que significa isso? Escuta, presta atenção. É que você não pode parar de clamar, de buscar, de insistir pelo teu milagre, até que ele aconteça. Você não pode desistir. Você está entendendo? Às vezes a pessoa começa a buscar por algo, aí o Satanás já levanta um problema dentro de casa, uma briga, uma contenda, e o crente fica desanimado, nem vem nem mais na igreja. Desculpe, nem vem mais na igreja. E quando encontra na rua, rapaz, o que aconteceu que você sumiu da igreja? Então, aconteceu um problema lá em casa, fiquei desanimado, mas não devia. Porque esse é o truque do diabo. O diabo sabe que se você clamar, você recebe. Gente, o diabo sabe isso melhor do que o crente. O crente, às vezes, ele fala, pedi e recebereis. Não é isso? Porque o que pede, recebe. O crente memoriza, mas parece que não está no coração. Porque ele pede, mas dali a pouco está chorando de novo. O diabo sabe dessa palavra muito mais profundamente do que nós. Satanás, porque foi o querubim da guarda ungido, esteve diante do Senhor, do trono do Senhor, como protetor, se é que Deus precisa de proteção, né? É modo de falar, né? Estava ali ao redor. Ele sabe da fidelidade de Deus. O Satanás sabe que quando Deus falou que quando a gente pede, a gente recebe, isso é verdadeiro. O diabo sabe então que se você continuar pedindo, clamando, buscando, você vai receber. Porque às vezes, no início, você começa a pedir, às vezes só de ouvir falar, porque o pastor ensinou, porque alguém fez a mesma coisa, então você começa a repetir o que você ouviu ou que você aprendeu com alguém, mas aquilo ainda não está no seu coração. Mas à medida que você insiste e persevera em pedir, em buscar, em clamar, aquilo vai se acendendo dentro de você, aquilo vai se aprofundando, enraizando, lembra do cedro? Né? Aquilo vai se enraizando dentro de você, até você ficar totalmente consciente que, se eu pedir eu recebo mesmo, e agora que eu não paro de buscar por aquilo que eu quero, glória a Deus. É assim. Por isso que o Satanás tenta desanimar o crente quando está buscando por alguma coisa. Sempre levanta uma contenda, um problema, alguma coisa para desanimar, uma fofoca, uma conversa mole, para o crente ficar duvidando. Não pare por nada. Começou, vai até o fim, gritando, clamando, às vezes enfrentando as pessoas, mas enfrentando no bom sentido. Nunca brigar com ninguém, nem ofender ninguém, nada justifica isso. Não é contender com as pessoas, mas é você ouvir o que estão te criticando, mas você não acata aquilo. Não, vou buscar meu Senhor, não vou desanimar. O que aconteceu quando Bartimeu fez isso? Aliás, quando Bartimeu estava no seu clamor, gritando, clamando, sabe o que estava fazendo? Simbolicamente, Jesus, tem compaixão de mim. Fica quieto, cego, não adianta nada, você ficou cego, não tem mais cura o seu negócio. Jesus, tem compaixão de mim. E não parava, gritava mais alto ainda. É isso que ele estava fazendo.
Sabe, ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Conforme ele gritava, mesmo diante de tanta oposição, ele estava sacudindo a palmeira dele. Esse é o significado, gente. Esse é o significado. O que aconteceu quando ele então clamou dessa maneira? Vamos ver o texto aí. Versículo de número 49. Qual é a primeira palavra? Fala com voz mais... As duas primeiras palavras, quais são? Parou Jesus, olha para cá. É uma forma antiga de falar, né? Vem o verbo na frente do substantivo, né? Do nome, né? Então, seria Jesus parou. Escuta que interessante. O Criador do céu e da terra em forma de homem estava ali. Ele parou por causa do clamor de um homem. Talvez aqueles que estavam repreendendo Bartimeu teriam dito assim, tivessem dito assim, olha, para com isso, cego. Jesus tem coisa mais importante para fazer. Não tem gente que fala assim? Eu estou pedindo algo para Deus, mas não recebi, mas é porque Deus tem coisa mais importante para fazer. Deus tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente para atender, né? Eu sou mais uma. Não, gente, Deus é todo poderoso. Se você acha que Deus não pode atender você, porque Ele tem coisa mais importante para fazer, esse não é Deus. Esse é um falso Deus. Porque o Deus é, como diz uma das suas características, né? É essa, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer tudo, inclusive ouvir todos ao mesmo tempo, tá? Deus é assim. Então, você pode clamar que Ele vai te ouvir. Agora, o problema é que a pessoa não clama, ela clama um pouco, ela busca um pouco, depois ela desiste. Bartimeu não parou, ele continuou, até que Jesus então parou, porque é assim, ó, conforme você busca, sabe o que acontece na sua busca? A tua fé cresce. Lembra o que Jesus falou no final para aquele homem? A tua fé, não foi a fé de Jesus, foi a fé do homem. Bartimeu, é a tua fé que te curou, é a tua fé. Claro que o poder veio de Jesus, evidentemente, mas sem a fé o poder de Deus não funciona. Então, veja que ele falou, a tua fé. Você sabe o que acontece no processo de busca? A tua fé cresce. Gente, pensa, a pessoa é magricela, quando ela faz assim, você conta as costelas, quando ela faz assim, aparece todas as pontas dos ossos da coluna, né? É para aquela pessoa. Eu lembro quando eu fui fazer o tiro de guerra, tem um exame médico, né? Aí naquela época era assim, né? O médico estava lá, do exército estava lá, tal, entrava de 5 em 5, tirava a roupa, tudo nu, né? E aí tudo magricela, um ou outro que era mais gordinho. É tudo magrelo, né? Dobra aí dá para contar os ossos de muitos deles lá, né? Era assim. Mas a pessoa não quer ser chamada de magricela ou outros apelidos mais que tem por aí, né? Aí a pessoa vai fazer uma academia e vai. Ou então o contrário, a pessoa está fora do peso e quer ficar numa forma boa, uma shape boa, né? Aí a pessoa começa a fazer academia. No começo não dói? No começo não é doloroso? Dói tudo, músculo da perna, as costas, eu não vou, mas não, eu preciso ir, aí você vai, depois passa, mas do momento que você começa a academia, até o ponto que você tem uma forma boa, músculo, né, uma disposição melhor, até a postura melhora, né, as coxas engrossa, né, músculo, né, pessoas de mais idade precisam também fazer isso daí para não perder massa muscular, né, para tentar manter pelo menos o mínimo necessário. Veja aqui, no começo é doloroso, mas vale a pena, por quê? Porque nesse processo da pessoa insistir, levantar cedo, ou o horário que pode ir, sei lá, chegar lá com dor, começa a fazer aquela coisa toda, nesse processo o que vai acontecendo com o corpo? Vai desenvolvendo, os músculos vão crescendo, espiritualmente também é assim, quando você vai buscando, mesmo que tenha dor, mesmo que venha para a igreja com lágrimas, mesmo que venha na igreja debaixo de xingamento na sua casa, sai de casa debaixo de xingo, debaixo de ofensa, mas você vem, você busca, mesmo que pareça que nada está acontecendo, e você persevera, a tua fé vai aumentando. Naquele dia que você menos espera, você chega na igreja, a palavra parece que fala só com você. Esse é o trabalhar de Deus, e a tua fé aumenta. É aí que Jesus, entre aspas, ele se posiciona diante de você, como quem diz, né? O que você quer que eu te faça? Olha que maravilha, gente.
É lógico que ele sabe, gente, isso é para mostrar que nós temos livre-arbítrio. Tem gente que acha que não tem livre-arbítrio, né? São pessoas enganadas. Ah, Deus determinou tudo, tudo que acontece porque Deus determinou. Ah, é? Você sabia que tem crente que pensa assim? Que tudo que acontece é porque Deus já pré-determinou? Mentirosos. Então quer dizer que quando um vagabundo estupra uma criança, é Deus que determinou? É o diabo, esse pessoal dá lado para o diabo, gente. Nada disso. Deus não é desse jeito. Entendeu? Então, o que acontece? Quando Jesus pergunta, ele sabia que o cego precisava enxergar, mas ele é para mostrar, você tem a liberdade de escolher o que você quer. O que você quer que eu te faça? Isso aqui também ensina o seguinte, que você tem que ser uma pessoa que veja Deus como Ele realmente é, o Deus do impossível. Porque muitas vezes a pessoa vem pedir oração para mim, claro que ela vem na humildade, ela vem, né, não por maldade, que ela fala certas coisas, por ignorância. Ah, pastor, dá para o senhor orar para minha carteira de trabalho? Ah, vamos orar. Onde a senhora quer trabalhar? Que trabalho que a senhora quer? Ah, o que Deus mandar. Não é assim. Você tem que escolher. Ah, eu quero tal firma. Beleza, vamos orar para a porta se abrir naquela firma. Então vamos orar aqui, vamos orar, né? Evidentemente, dentro das suas qualificações, né? Por exemplo, ora para mim, pastor, eu quero entrar no hospital para ser um médico, mas você tem medicina? Não tem, então você não vai entrar, não é assim que funciona, né? Mas tem alguns casos, até eu conheço pessoas, né, que conseguiram empregos bons, sem saber ler e escrever. Lembra aquela época que a pessoa tinha que botar o dedão, o polegar no carimbo para carimbar o papel? É mais ou menos daquele jeito lá, né? Mas a pessoa buscou em Deus e até conseguiu um trabalho muito bem remunerado, mas é uma questão especial, a fé, a busca, aquela coisa. Agora presta bem atenção, gente, olha só que interessante. Jesus ele pergunta, o que você quer? Quando você for orar, seja específico, fala para Deus o que você quer, que mudança de vida que você quer. Porque tem pessoas, lembra o nome da campanha? Eu quero uma vida nova no Espírito Santo. Tem pessoas que estão bem financeiramente. Financeiramente estão muito bem, abençoadas. Mas estão mal na saúde. E todo o dinheiro que tem, ou plano de saúde que tem, não cura a doença. Ameniza, vai levando, mas não tira a doença. Então eu quero uma mudança de vida na minha saúde. Outros vão dizer assim, eu estou bem na parte de saúde, na parte financeira, mas na parte sentimental, pastor, que derrota, que sofrimento, eu vivo angustiada, com depressão até, porque a vida sentimental não anda, nenhum relacionamento dá certo, é só tristeza, sofrimento, traição, e às vezes eu me pego também, eu sou ocupada também, porque eu também às vezes não me controlo, não sei o que acontece, parece que tudo está indo bem, de repente do nada surge um sentimento esquisito no coração, aí começa a brigueira. Isso é anos, pastor, já acontecendo isso. Pois é. Então você quer uma transformação na sua vida sentimental? Que seja. Na vida familiar? Que seja. Seja específico, Senhor, eu quero a transformação do meu marido. Eu não quero apenas que ele pare de beber ou de usar drogas. Eu quero que ele se converta, que ele nasça de novo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero a minha casa própria. Eu pago aluguel, tudo bem, graças a Deus, graças ao Senhor, o Senhor me dá a condição de trabalhar e ganhar, mas eu quero a minha casa própria. Então peça a sua casa própria. Ah, meu Deus, me dá um cantinho para eu morar. Não é assim que pede, né? Não foi isso que Deus ensinou, gente. Por favor, fazer isso achando que é difícil para Deus dar algo melhor para você, a pessoa pede um cantinho, pensa que está sendo humilde, né? Está sendo ignorante. Porque o que tem de impossível para Deus, repito? Nada. Lembra sempre do que Deus disse para Davi. Davi pecou em algum ponto lá, em algum ponto você sabe qual que é, né? Mas não vou esticar muita história. Davi pecou. Deus, ao repreender Davi, pelo profeta, disse assim, Davi, eu te dei tudo o que um homem pode imaginar, de bom, te dei tudo de melhor, e mais, se você não tivesse satisfeito, era só pedir mais que eu te daria. Deus falou isso para Davi, ele já tinha dado o melhor para Davi, mas ainda ele fala, e se você não tivesse satisfeito, era só você pedir que eu te daria. Você precisa ver o nosso Deus assim, gente. Então quando você começa a buscar dessa maneira, a olhar a vida e olhar a Deus desse modo,
quando você começa a entender que Deus quer o teu melhor, e que existe sim uma luta, como Bartimeu travou essa batalha, né? De resistir à tentação do desânimo, do conformismo, de resistir às repreensões das pessoas, e ele clamava cada vez mais, a fé foi crescendo, porque ele estava começando a entender que Deus podia realizar esse grande milagre na vida dele. E quando Jesus pergunta, o que você quer? Ele responde, que eu volte a enxergar, que eu torne a ver. E Jesus falou que ele estava curado. Leia comigo aí para a gente poder encerrar. Olha aí, 51. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, ou seja, te curou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Voltou a enxergar de que maneira? Imediatamente, e perfeitamente também. Então, eu falo para você o seguinte, Jesus estava ali no maior desejo de ajudar o Bartimeu. Bartimeu fez a parte dele. Você vai fazer a sua? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Levanta as mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo, Deus e Pai, porque eu um dia recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. A tua palavra me diz, e nela eu creio, que o teu Espírito Santo veio fazer morada dentro de mim, no meu coração. Obrigado, Senhor, porque o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que me amou, está dentro de mim, pronto para fazer o impossível. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, gente. Então é isso, o Espírito Santo está em você e tudo pode acontecer nessa Santa Ceia. Só um detalhe, para encerrar agora. Lembre-se sempre, pode haver algo que impeça a sua resposta. E eu relembro você do que Bartimeu falou. Primeiro ele pediu compaixão, depois ele pediu misericórdia. Misericórdia a gente pede quando a gente peca, tá? Há pecado na sua vida? Então, se não tiver o conserto com Deus, por mais que Ele te ame, ele fica impedido de te ajudar. Ele quer, mas não pode, porque o pecado separa. Eu sempre disse isso, a Bíblia fala isso claramente. Como eu sempre digo, tem pessoas até que se incomodam quando eu prego sobre isso. Tem pessoas que não querem ouvir sobre o pecado, quer vir dar bênção só, mas de cortar o pecado não quer. E não tem como te enganar. Se eu falar assim, olha, está tudo bem com você, não importa como você viva, Deus vai te abençoar. Aí eu estaria sendo um mentiroso, um falso profeta, um descarado. Porque não é isso. Não é isso. Tem que ter a santificação. No sangue de Jesus. Por isso que ele fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, não só para perdoar os pecados, mas também para purificar de toda a injustiça. Sabe o que significa isso? Não é só perdão, não. Quando ele purifica, é como se você nunca tivesse pecado. Lembra do vaso? Quebra o vaso. Aí você conserta, cola minuciosamente, você conserta. Ele fica lá perfeito, aparentemente perfeito. Mas se você chegar pertinho, você vai ver as trinquinhas da quebradura. Está lá, ele é útil ainda. Esse é só o perdão. Agora imagina se tivesse um jeito de passar esse vaso que você colou tudo no fogo, e ele soldar tudo, e nem aparecer mais as trinquinhas. Essa é a purificação. Quando você pede perdão pelos seus pecados, confessa, pede perdão a Deus, Ele te perdoa e te purifica. Repito, como se nunca tivesse pecado. Isso na tua mente fica no sentido didático, né? Para aprender com a lição, para não errar mais. Mas diante de Deus não existe mais. Não tem como, não tem pecado registrado. Pecado confessado e abandonado não existe mais na memória de Deus, gente. Não tem, você lembra, mas Ele não. Quer dizer, Ele sabe que você pecou, evidente, mas tipo assim, não tem nada contra você mais. Você fica purinho para poder buscar pela sua vitória. Então, se há algo, você vai pegar os elementos da ceia, vai voltar para o seu lugar, vai pedir perdão, se for o caso, tá, gente? Estou dizendo que alguém esteja em pecado aqui, mas se houver, né? De repente o Espírito Santo falando no seu coração, olha, muda o comportamento com a esposa, muda o trato com o marido, seja mais gentil, para de ser cavalo, para de ser uma cavala, vamos dizer assim, né? Bruta com o marido, trata com mais delicadeza, trata os filhos com mais educação, trata os seus pais melhor, né? Para de pensar em prostituição, está pensando, oh, Deus me perdoa, purifica a mente aqui, não quero mais saber de... Sei lá, não sei, se é que houve alguma coisa, se acerta e seja como Bartimeu, porque a vitória é garantida. Amém, pessoal? Então,
Fala com Deus agora de todo o seu coração. Abra o seu coração. Está buscando pela sua cura? Pode clamar como Bartimeu. Está buscando por direção de Deus? Peça ao Espírito Santo para te guiar, para te ajudar a tomar a decisão correta na sua vida. Está precisando de cura? Peça a sua cura. Peça pela sua cura. Peça pela sua libertação. Peça pela sua resposta milagrosa. Ou então simplesmente adore ao Senhor. Glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor agora. E abra a sua boca. E deixa Deus enchê-la com a linguagem sobrenatural, a linguagem dos anjos. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja, Pai amado, o teu santo nome. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. E eu peço, Senhor, faz uma obra nessa vida maravilhosa, que haja um novo começo para cada pessoa que aqui está. Um começo, Senhor, de vitória. Um começo, meu Pai, na unção e na ajuda e na força, aleluia, do teu Espírito Santo. Glórias a ti. Rabianto naiki que ovas doriplastia comandar, propian comandar, lofiakovashiria, resiato tokovasturia comandar, plaquia kovasheria. Glória, 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 remimemoshopiando remiaca. Glória a Deus. Entorabachai, pepiriariliaço de kovasuria. Glória ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai Santo, Pai amado, Pai maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Enche com teu Espírito Santo. Renova no Espírito Santo a cada vida, Pai, que vem à tua casa nesta manhã. Renova no Espírito Santo, Pai, a cada vida que clama ao Senhor. Renova, Pai, no Espírito Santo a cada pessoa que clama a ti agora. Batiza no Espírito Santo, Senhor Jesus, a cada vida que pede ao Senhor pelo batismo. Aleluia, glórias a ti. Cura, Senhor, a cada vida. Cura, meu Pai, o enfermo. Opera o milagre agora conforme essa pessoa te pede. O que queres que eu te faça? O Senhor pergunta, e você responda para Ele. Diga para Ele o que você quer que Ele faça na tua vida. Uma vida nova. Pode pedir agora, com confiança, com fé, com alegria. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. E é por isso, Espírito Santo, que nós invocamos o teu nome. Aleluia. Com as mãos ao céu ainda, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço, porque eu creio, Senhor, que na unção do teu Espírito Santo, eu começo nesta manhã uma vida nova, na unção, no poder e na alegria do teu Espírito Santo. Eu começo uma vida nova e não cessarei de clamar ao Senhor, até que a vitória se manifeste de modo completo, a qual pela fé já recebo, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.